Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro em que buscaremos a evolução do espírito à luz do Consolador. A educação do espírito à luz do Consolador, e nesses apontamentos, então, nós buscaremos no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, quando ele desenvolve o tema simpatias e antipatias terrenas. E de que forma ele desenvolve? Fazendo perguntas aos espíritos que compunham aquela equipe que lhes dava as respostas adequadas para o aprendizado, para os esclarecimentos, para que compreendêssemos melhor os ensinamentos de Jesus, né? Por isso que dizemos, à luz do Consolador, que é para entendermos mais profundamente coisas que muitas vezes nos trazem muitas dúvidas. E nesse tema, simpatias e antipatias terrenas, é muito importante porque faz parte das nossas necessidades entendermos as razões da simpatia e da antipatia da mesma forma, porque muitas vezes dentro dos lares podem surgir, podem se dar sentimentos que muitas vezes nem gostaríamos de ter, uma antipatia por determinado familiar, com outros uma simpatia muito mais profunda. Isso se dá não só nos lares, como nas relações com aqueles que são mais próximos ou até mais distantes. Mas é muito importante termos essa compreensão, porque isso nos auxilia a nos posicionarmos nessas situações. E o que fazermos para transformarmos antipatias em simpatias, E simpatias em aprofundamento de vínculos, de afetividade, de sentimentos mais profundos. Então, Kardec pergunta: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Então, aqui eles estão nos esclarecendo que podemos nos reencontrar, mas reconhecermos não, porque o que seria reconhecer? Seria uma lembrança das vivências passadas, então seria como nos encontrarmos com alguém que conhecemos e sabemos que conhecemos. Esse tipo de reconhecimento lúcido não se dá, pelo menos de forma geral, não se dá. O que se dá é uma atração muito forte, que nos compele a buscarmos aquela presença, a buscarmos aquele convívio, justamente por sentimentos que já uniram essas duas pessoas. Então, por isso que é respondido: reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provém de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, quer dizer, ocasionais ali, por acaso, mas que são resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Nós nunca ouvimos pessoas falando que do nada encontrou alguém ali, se sentiu por uma afinidade muito grande e ali se desenvolve uma amizade muito profunda, se desenvolve uma afetividade ali dentro do campo da atração entre dois seres, se desenvolve
uma afinidade na busca de querer aquela presença, de querer aquele convívio, de se interessar pelo desenvolvimento de vínculos afetivos por determinadas pessoas. Ao mesmo tempo, também essa atração se dá, é afinidade. Então, vamos entender. Afinidade em coisas boas, né? Em presenças que nos ajudarão, que comporão as nossas vidas, né? Até nos auxiliando ali na nossa bagagem, no nosso crescimento íntimo, ou na medida em que são presenças que nos trazem satisfação, que nos trazem afeto, que nos trazem prazer, e tudo isso compõe as nossas vidas, essas ligações afetivas. Mas dentro também desses reencontros, há aqueles que nascem de reencontros, como que diríamos, que nos arrastam, que nascem de arrastamentos que já trazemos dentro dos nossos desvios, né? Daquelas situações que vivenciamos, até em campo de viciações, sejam de que ordem for, mas que nos sentimos atraídos por essas determinadas pessoas. Então, do nada, numa multidão, aparentemente do nada, vamos nos encontrar com determinada pessoa que de repente nos arrasta para atitudes que estávamos ali fazendo por onde não tê-las. Mas aquela presença vive em nós, né? Arrastamentos, vontades, e nos deixamos levar. Então, afinidades em todos os níveis, mas o que é importante entendermos é que a lei de atração impera e os seres se buscam por essa lei de atração. Não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Sim, realmente, nem sempre seria interessante nos lembrarmos do convívio que tivemos, porque muitas vezes esse convívio não traria boas recordações, então é preciso que esteja abafado para que aquela nova oportunidade de convivência traga frutos melhores, traga resultados melhores, né? Lembrar-se do que já ocorreu nem sempre traria benefício àquele encontro que se inicia, né, pela atração de vivências passadas. Então, realmente, é por isso que é da lei de Deus que não nos lembremos do passado. A simpatia, pergunta Kardec, tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados, né? Então, as afinidades, elas não necessariamente indicam vivências passadas. Espíritos afins se buscam. E em virtude do quê? Das afinidades. O que são afinidades? São semelhanças de gosto, de preferências, né? Então é claro que isso é um foco de atração muito grande. Então, dois espíritos podem se sentir atraídos pela afinidade. Tanto afinidade de ideais nobres, que se reconhecem pela afinidade, pela similitude de buscas de gostos, como também no campo ali das viciações, das inferioridades, da mesma forma, sem que tenha havido conhecimento anterior. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência
que mais tarde compreendereis melhor. Então, aqui a pergunta de Kardec foi: esses encontros, né, que parecem que são ao acaso, não serem o efeito de uma espécie de relações simpáticas, né? Então ele está fazendo uma pergunta, insistindo numa leitura, numa abordagem, para que entendamos mais profundamente como se dão esses encontros, aparentemente fortuitos, mas que nascem de relações simpáticas. Então, a resposta, repetindo, foi: há entre os seres pensantes, e seres pensantes são os humanos, vamos dar uma parada, porque só a humanidade pensa quando o princípio inteligente que anima os seres vivos, né, que anima um animal no seu processo de desenvolvimento, né, ele tem apenas o pensamento fragmentado. O pensamento do animal é fragmentado. Então, quando falamos do reino animal, não podemos pensar em seres pensantes. Esse princípio inteligente só desenvolve-se a ponto de ter o pensamento contínuo no reino humano, no reino da humanidade. Então, quando falamos seres pensantes, nós estamos nos referindo a espíritos, reino da humanidade. Então, há entre os seres pensantes, então, espíritos, né? Ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência. O magnetismo, então, que é uma ciência que começou ao tempo de Kardec, ela já atraía muito aos cientistas, aos estudiosos, né? Que estudavam ali o magnetismo, e é uma ciência em desenvolvimento, evidentemente, de acordo ali com o desenvolvimento dos seres habitantes aqui da Terra, mas é uma bússola, é essa bússola. O que é bússola? É uma orientação. Então, podemos nos orientar para compreendermos essa atração entre os seres pela ciência chamada magnetismo, né? Então, é a bússola desta ciência que mais tarde compreendereis melhor, porque está em desenvolvimento. O que seria em desenvolvimento? Aguardando os nossos conhecimentos, as nossas percepções, o caminhar da nossa ciência, das nossas descobertas, a ponto de aprofundarmos mais o conhecimento do magnetismo, né? Em seguida, Kardec pergunta: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Assim, então, como existe uma atração que faz com que você queira desfrutar daquela companhia, existe também uma repulsa, às vezes muito acentuada, que faz com que você evite até o início de um convívio, como evite uma aproximação mais profunda, porque de alguma forma você sente algo que te dá um sinal de alerta, né? Então, isso é dentro do campo da antipatia, tá? Antipatia que pode nascer de fatos concretos, ou seja, um reconhecimento intuitivo, porque não existe o reconhecimento, mas um sentimento intuitivo de que você está junto de alguém que causa um sinal de alerta, né? De alguma forma, em algum sentido.
né? Um conhecimento intuitivo de que você não pode confiar, um conhecimento intuitivo que você deve evitar uma aproximação mais profunda, né? E da onde vem isso? De onde vêm essas percepções, né? Pode ser no passado, pode ser uma percepção, porque você capta o padrão vibratório desta pessoa que te impõe ali um sentimento de cuidados, né? Cuide-se. Então a resposta foi: espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem, né? E ele continua perguntando, fazendo as perguntas, Allan Kardec. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Excelente pergunta. Então, ter esse tipo de sentimento, sendo que nós aprendemos que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, um tipo de sentimento assim em relação a alguém seria uma denotação de uma inferioridade? Vamos ver a resposta. Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Então, não necessariamente, olha, dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos, ponto, né? A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar. Então, como não há uma afinidade de ideias, não há aquela comunhão agradável, né? Há ali uma certa repulsa, né? Pela falta de afinidade. Mas à medida que os espíritos se elevam, esses matizes se apagam. Por quê? Conforme nos elevamos, as nossas buscas passam a ser saudáveis. Os nossos ideais passam a ser mais nobres. Então, cada vez mais se vão diminuindo essas antipatias, porque não há aquela diferença daquele que busca o melhor e daquele que prefere o rasteiro. Então, isso vai diminuindo conforme os espíritos vão se elevando. Da mesma forma, um espírito de muita condição não receia aproximar-se daquele espírito inferior, porque ele sabe, ele percebe claramente, ele tomará todos os cuidados para não se deixar enredar, para não se deixar envolver, e muitas vezes ele pode ser ali envolvido por um sentimento de piedade, um sentimento de fraternidade, e buscar aquele convívio sem que isso lhe traga maiores danos, porque ele já tem uma condição de não se deixar arrastar por aquele padrão vibratório mais difícil, né? E Kardec pergunta em seguida: a antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior ou o melhor? Então, o espírito de mais condição, essa antipatia que nasce, ela é mais comum no espírito de menos condição ou de mais condição? Em uma ou em outra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma, então, em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos, mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo.
né? Então, pensando em termos de encarnado, que quando pensamos em termos de espírito, um espírito amoroso se aproxima do outro independente de sua condição, porque sacrificial, sim, mas se entrega esse sacrifício porque seu objetivo é ajudar a esse que está abaixo a elevar-se. Mas entre encarnados, que é o que estamos abordando, a é natural que, quando não se percebe uma simpatia, uma afinidade de sentimentos, é natural que o outro se preserve, não buscando um convívio mais estreito, porque sabe que não encontrará ali campo, né? Campo para o desenvolvimento de, uma, de um convívio mais agradável, né? Agora, é bom que entendamos quando estamos falando de encontros que você pode dar seguimento ou não, mas há aquelas situações, e é preciso que se frise, que são aqueles com os quais nós vamos conviver, porque Deus, na sua sabedoria, coloca junto a nós espíritos dos mais variados padrões vibratórios, que são aqueles que devem estar conosco nessa caminhada evolutiva, dentro do círculo familiar mais estreito, dentro da parentela, dentro dos amigos, mas aqueles amigos que não são amigos de quando em quando, aquele que de alguma forma acabam participando do convívio, né? Quer por ser no trabalho, quer por ser numa afinidade religiosa e se encontram ali nos ambientes que frequentam. Deus sabe como aproximar, essa lei de atração é divina, né? E estaremos juntos daqueles que têm que estar conosco. Aí vamos nos afastar daqueles cujas ideias não casam com as nossas? Vamos nos afastar daqueles que nos causam um sentimento não muito agradável? Não. Estes foram colocados nas nossas vidas para o convívio. É justamente aquilo, acerta-te com o teu adversário, como nos advertiu Jesus, enquanto estás a caminho com ele. Então, é aproveitar o convívio familiar quando está dentro da família, é aproveitar o convívio da parentela quando está dentro dessa família que se estende, que se abre num leque, é aproveitar o convívio no trabalho, é aproveitar o convívio no templo religioso, na casa espírita, né? É aproveitar o convívio nas escolas, né? Por quê? São encaminhamentos que são feitos, uma atração que se dá e há os reencontros. Reencontros que devem ser aproveitados para o engrandecimento. Nesse convívio com aqueles que não nos causam simpatia, nós vamos percebendo coisas positivas, né? E vamos nos surpreendendo, o outro vai tendo a oportunidade de nos mostrar como é, e vamos ali desenvolvendo esses vínculos, o outro em relação a nós também, percebendo coisas positivas, percebendo o nosso esforço para vencermos as nossas dificuldades, e tudo isso vai se aparando as arestas, ajustando os sentimentos. Mas o ideal, de modo geral, porque às vezes pode estar trazendo um prejuízo que é necessário um afastamento, mas o ideal, de modo geral, é que aproveitemos a oportunidade do convívio, né? Então, são temas sensíveis e importantes para que entendamos a nossa escalada evolutiva, o nosso crescimento evolutivo, e não se dá crescimento evolutivo sem o convívio com todas essas situações das mais diversas. E é a arte de saber viver, é a arte de ouvir, é a arte de ter a escuta, é a arte de saber nos colocarmos ali da forma adequada para não criarmos atritos no lar, especialmente no lar, quando no lar nós não temos os cuidados lá fora,
No trabalho, nós cuidamos da nossa fala, né? No lar, nós nos sentimos à vontade. Nós achamos que quem está ali é obrigado a nos aceitar como somos, né? E abusamos de quem está do nosso lado. É no lar que nós temos que aprender a moderar o nosso tom, a moderar a nossa colocação. Tudo pode ser dito, tudo pode vir à tona e deve, mas no tom adequado. E nesse tom, não tom forçado, o tom que nasce do nosso processo educativo, daquele entendimento que temos de respeito em relação ao outro, que tudo pode ser colocado, mas tem que ter a música, o som do sentimento de afeto. Aí sim, com essa conjugação de sentimentos, com a forma de conduzirmos o que sentimos, conquistaremos corações machucados. Ao mesmo tempo, estaremos dispostos e teremos a chance de que muitos se acheguem a nós e se acheguem ao nosso coração. Então, é o estreitamento de laços, aproveitando o convívio, aproveitando a oportunidade, que sabe Deus quantos séculos esse grupo que se reúne hoje, no nosso caso encarnados, esse grupo que se reúne hoje, precisou aguardar para que estivessem nesse exato grupo, hoje, convivendo ali em quatro paredes. Reflitamos, o objetivo é esse, né? Para que tornemos a nossa vida mais saudável, mais produtiva, com melhores resultados. Reflitamos então e que fiquemos em paz.